Esse fato que você falou da torcida adorar a Libertadores, nem sempre foi assim, né? Muitas vezes a Copa Libertadores, para os brasileiros, no geral, era vista como uma competição que tinha outras prioridades, né? O Paulistão já era muito forte, o Brasileirão também, formato mata-mata, tinha essa força e, cara, a gente sempre fala aqui, até muitos especialistas, né, do jogo concordam que o São Paulo, da sua época, do Tele Santana, mudou a forma que os times brasileiros enxergam Sim. o torneio, enxergam a competição, como que os times vão enxergar jogar a Copa Libertadores. É por aí? Você acha que teve essa mudança mesmo? Antes, né, de 92 e 93, era visto de forma até um pouco mais tranquila, entre aspas, por vocês? Eu tive o prazer prazer não, porque nós fomos eliminados na primeira fase, em 87, né, que o São Paulo ganhamos o brasileiro do Guarani, o recém-chegado no São Paulo, no segundo ano, em 87, e fomos eliminados na primeira fase da Libertadores. Isso não foi nada agradável para o nosso ambiente externo. Depois que tivemos a oportunidade de chegar em 91 para disputar 92, 93, aí o São Paulo começou a mudar de patamar, né? Eu achei que aquela final de 92 aqui no Morumbi, com aquela invasão da torcida, eu acho que os clubes começaram a abrir o olho, eu acho que isso mudou de patamar. A Libertadores passou a ser um torneio, ainda mais com o mestre Tele como treinador, que gostava do jogo limpo, do futebol bem jogado, né? Além da vontade que tinha que ter, que a Libertadores sempre tem que ter, mas a qualidade técnica que ele gostava que o time jogasse mudou o patamar, e aí todos os adversários do Brasil começaram a dar um valor especial à Libertadores. Eu acho que o São Paulo encampou isso com esse ano de 92 e depois pra frente mudou de patamar a Libertadores. Eu sempre falo, né, acho que não só pra Libertadores, mas acho que até na história do São Paulo, aquele jogo de 92, ele é meio que um divisor de águas, né? O São Paulo era antes e depois virou já era um gigante no Brasil, mas virou um gigante no mundo, né? E a gente fez uma retrospectiva aqui no fim do ano, passando esse jogo de 92, né? E eu brinco que eu assisto esse jogo, eu choro até hoje, porque é uma coisa tão diferente de tudo. Como é que... É meio clichê essa pergunta, né? Mas como é que foi, assim, uma preleção do Tele? Como é que era uma preparação antes de entrar em campo com um time daquele, com o Tele, mas um time que era gigante, já de técnica, já era vitorioso, já tinha ganho Paulista, Brasileiro e tudo, né? Como é que era aquele momento antes de entrar num campo, num jogo daquele ali? O Tele tinha uma característica muito... Às vezes as pessoas pensam que ele era uma pessoa explosiva, mas quando chegava um jogo importante como esse, ele ficava extremamente calmo. Ele conversava como se fosse um jogo assim, um jogo contra um time, com todo respeito aos times do interior de São Paulo, por exemplo, que ele cobrava do mesmo jeito. Mas esses jogos aí importantes, da final da Libertadores, ele conversou, vamos jogar futebol, temos time para jogar, para ganhar jogando, e foi o que nós fizemos. Revertemos um resultado negativo fora, ganhamos no Morumbi e ganhamos nos pênaltis, mas ele tinha essa característica de ter o controle emocional e passar essa segurança para os jogadores. E aí, se o Messi tá falando aquilo com a gente, então a gente tinha que respirar fundo e fazer o nosso melhor. Nós, naquele ano, fizemos o nosso melhor, logicamente que um pouco de emoção, né? Faz parte do jogo, e aí o São Paulo acabou ganhando e abriu o caminho para poder colocar o nome na história no Brasil, na Sul-América e no mundo inteiro. E abre o leque do Mundial também, né? Então, assim, justamente quando você fala desse Mundial de 92, tem até a sua rapa no Stoichkov, né? Pra dar aquela levantada no jogo, sim. Mas é um jogo também que muda o patamar do São Paulo do ponto de vista de que não era apenas continental aquela história, né? A história também estendia pro mundo, estendia pra um time como o Barcelona. E esse jogo em específico, ele é surpreendente até. O São Paulo já tinha vencido, a verdade, mas é um jogo que cara, tem uma imposição física sua em vários momentos, tem o próprio Raí com esse, enfim, lado genial, brilhante que ele tinha ali no meio de campo. É o jogo mais marcante da sua carreira, Ronaldão, o jogo contra o Barcelona? Diria um dos, né? Um dos. Porque, na verdade, naquele ano de 92, nós tínhamos feito uma excursão na Europa, né? Sim. E já havíamos ganho lá do próprio Barcelona, do Real Madrid. Perdemos um jogo pro Atlético de Madrid, se eu não me engano. Foi o último jogo da excursão, tava todo mundo cansado já, e aí, não serve como desculpa, mas o time do Atlético era um bom time. Mas enfim, foi uma viagem muito bem sucedida ali na Espanha. Acho que os espanhóis passaram a conhecer. E coincidentemente pegamos o Barcelona na final do Mundial.
E ali eles já estavam num patamar físico bem melhor que o nosso. Nós estávamos em final de temporada, eles estavam no meio da temporada. São Paulo tinha quase 80 jogos naquela temporada. Eles estavam voando praticamente, a gente estava no final, já desgastados, né? Mas enfim, isso não era desculpa, né? E jogo único, aí é coisa linda. Você tem que superar fuso horário, superar alimentação, superar frio, superar tudo e fazer o seu melhor. Eu acho que aquele jogo que nós fizemos ali foi sair de 1-0 e virar para 2-1, jogando futebol com qualidade. Eu acho que foi um dos melhores jogos, realmente, da minha carreira e do próprio São Paulo.